Boa noite, pessoal. Estamos aqui para fazer a apresentação de slides sobre o futurismo. O que é? O futurismo representou um movimento literário e artístico que tinha como principal característica a valorização da tecnologia e velocidade. Essa corrente faz parte das vanguardas artísticas europeias que despontaram no início do século XX. Ele foi um movimento artístico que surgiu de forma oficial em 20 de fevereiro de 1909, com a publicação do Manifesto Futurista por Filippo Marinetti, poeta italiano, no jornal francês Le Figaro. O movimento futurista defendia o fim do moralismo e ovacionava a revolução tecnológica e industrial. Quais são os seus principais artistas? Filippo Marinetti, nascido em 1876, falecido em 1944. Fundador do movimento futurista, ele foi poeta, editor, jornalista e político militante. Uma outra pessoa que eu gostaria de ressaltar, um outro artista, é Almada Negreiros, nascida em 1893, falecida em 1970. Foi escritor e artista plástico. Ele pertencia à primeira geração de modernistas portugueses. Foi um grande expoente do futurismo em seu país. Um outro artista que eu gostaria de ressaltar é Oswaldo de Andrade, nascido em 1890 e morto, infelizmente, em 1954. Ele foi poeta, dramaturgo e ensaísta brasileiro, um dos nomes centrais do modernismo nacional. Foi o primeiro a mencionar o movimento futurista. História. O futurismo é um dos movimentos de vanguarda surgidos no início do século XX. Oficialmente, nasceu em 1909, com a publicação do primeiro Manifesto Futurista, assinado pelo seu líder e escritor Filippo Tommaso Marinetti. Esse autor cultuava a violência e a guerra, devido ao seu patriotismo extremista. Principais obras: o Projeto Arquitetônico Central Elétrico, de 1914, de Antônio Santilli. A pintura Carga dos Lanceiros, de 1915, e as esculturas de Desenvolvimento de uma Garrafa no Espaço, de 1912, e Formas Únicas de Continuidade no Espaço, de 1913, de Umberto Boccioni. O Manifesto Futurista, de 1909, e o romance Mafalka, o Futurista, de 1909, de Filippo Tommaso Marinetti. Além de outras importantes obras, como a Música Futurística, de 1912, o livro Pedigrota, de 1916, a pintura O Funeral de Anarquista, de Galli, 1911, as pinturas Dinamista de um Cão na Coleira, a pintura Blue Dancer. Poesias futuristas: destruição da sintaxe, palavras soltas, ausência de adjetivos e advérbios, verbos no infinitivo, presença de sinais matemáticos e o uso de onomatopeias. Contextos históricos. Futurismo na arte foi um movimento artístico encabeçado, vamos dizer assim, por Filippo Marinetti, que em 1909 publicou na primeira página do jornal Le Figaro o seu manifesto futurista. Por meio dessa publicação, o poeta rejeitou o conservadorismo e tudo que fosse considerado obsoleto em termos de artes. Assim, surpreendentemente, chegou até a comprar museus com cemitérios. Logo, propagou a celebração do mundo moderno. Sua rapidez e propostas que remetiam ao novo, como a tecnologia. Sendo assim, utilizando os conceitos do cubismo e do neo-impressionismo, os artistas da arte futurista criaram obras que mostravam o dinamismo e a velocidade da vida moderna. O movimento futurista escolheu a propaganda como principal meio de comunicação, com uma ideologia que flertava com o movimento fascista. Muitos de seus artistas consideravam a guerra
essencial para higienizar o mundo. Logo, como um processo natural, o futurismo na arte caiu em declínio após a Segunda Guerra Mundial. No entanto, vale destacar que a arte futurista influenciou muitos artistas que, por sinal, posteriormente criaram outros movimentos considerados modernistas. Outras características do futurismo. O futurismo na arte conta com algumas características. São elas a valorização do movimento, a publicação de um grande número de manifestos, a celebração da violência, a predominância de cores contrastantes, a presença de onomatopeias e o uso de frases segmentadas na poesia, a abolição do lirismo e a valorização de símbolos geométricos e musicais, a inserção de manifestos geométricos,